não vou mostrar esse início de como baixar a imagem, fazer o mosaico. Eu já vou apresentar aqui para vocês a imagem do município já recortada e a partir daí sim a gente demonstrar o processo de classificação. Tá legal? Então eu vou carregar aqui as imagens, né, de Jacareí que foi baixada. A imagem que eu utilizei foi uma imagem do Sentinel de resolução 10 metros. Então não é uma resolução muito alta, assim, que permita detalhar com muitas classes. Então a gente vai demonstrar aqui uma classificação assim, com as classes bem básicas, no caso macroclasses, né, que seria vegetação densa, vegetação rasteira, área construída, água e solo exposto, que é o que uma imagem 10 metros assim, em escala municipal, que não é muito grande, permite assim realizar, tá? Então aqui vamos carregar aqui as imagens de Jacareí. Vou achar onde que elas estão. Sentinel, imagem 1 recortada, aqui bandas, mosaica sendo 1 e 2, esse aqui. Então aqui eu estou já com minhas bandas mosaicadas. Então aqui eu tenho banda 2, 3, 4, 8. Então aqui eu utilizei a imagem do Sentinel de 10 metros. Ela tem essas 4 bandas, que a banda 2 é o azul, banda 3 é o verde, banda 4 é o vermelho e a banda 8 é o infravermelho próximo, tá? Então a gente vai carregar essas 4 bandas no que é isso? Não é por causa daquelas imagens, tá aqui. Então beleza, vou colocar aqui só uma sequência: banda azul, verde, vermelho e infravermelho, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, já tá as 2 cenas mosaicadas para cada uma das bandas, tá? E já recortada aqui no limite do município. Então vamos partir daqui. Eu escrevi aqui, né, um passo a passo. Então o primeiro passo seria baixar as imagens, né, que eu já tenho elas baixadas aqui. Produzir o índices a serem utilizados. Esses índices são os índices de vegetação. O mais comum é o NDVI, tem vários outros, mas aqui a gente vai trabalhar com o NDVI, que eu vou fazer na sequência aqui. E depois produzir um raster virtual, que é um mesclado com todas as bandas, ou seja, eu vou produzir uma única imagem com todas as bandas dentro desta única imagem, tá? Inclusive a banda do NDVI a gente vai salvar como uma quinta banda, tá? E vamos seguindo, são 10 passos que a gente vai executar aqui até a classificação. Então, tá aqui as bandas. Primeiro passo, vamos então já fazer o NDVI dessa imagem, tá? Para fazer o NDVI, a gente vem aqui no raster, calculadora de raster, e a gente vai fazer uma álgebra com as bandas do infravermelho, que é a banda 8, e a banda do vermelho, que é a banda 4, tá? Então a gente coloca a seguinte expressão do NDVI, que é o infravermelho, a banda do infravermelho, menos a banda do vermelho, dividido pela banda do infravermelho, mais a banda do vermelho, que é a banda 4. Ok? Feito isso, ó, ela aparece na expressão é válida, e aí a gente só aponta o local que a gente vai salvar. Então aqui eu já tenho uma NDVI que eu fiz, né, no processo anterior, mas eu vou criar de novo só para mostrar que é muito rápido o processamento, tá? NDVI 2. Pronto, vai ser ok. Pronto, já está aqui, ó, NDVI, certo? E aí a gente vai na sequência criar, né, um raster virtual, onde ele vai mesclar todas essas bandas em uma única imagem. Então ele vai colocar a banda azul, verde, vermelho, o infravermelho e mais a NDVI, tudo dentro de uma única imagem, que então vai ser uma imagem de 5 bandas. Vem aqui no raster
a gente vem aqui no miscelânea, construir raster virtual, tá aqui. Põe aqui. Aí aqui, tá vendo? Input layers, eu vou colocar quais são as bandas que eu quero colocar dentro dessa minha imagem. Eu vou colocar todas as bandas. Ou seja, eu vou usar todas essas bandas para minha imagem, que depois a gente vai extrair os atributos estatísticos de reflectância. Aqui a gente habilita essa caixinha aqui, que ele vai criar uma única imagem, mas ele vai, não sei como que seria o termo explicado, mas ele vai ficar em uma única imagem, mas ao mesmo tempo separado, tá? Esse valor aqui no data, se você não colocar nada ele vai fazer, mas eu gosto de colocar esse -1 no valor no data, tá? E aqui a gente escolhe o lugar que vai salvar esse raster virtual aqui. Então vamos escolher uma salva aqui. Eu vou criar uma pastinha aqui nova para não misturar com as outras. Vou colocar aqui pastinha tutorial. E aqui eu vou colocar pastinha mesclado raster. Vou colocar aqui dentro. O nome vai ser imagem mesclada. IPG vai demorar um pouquinho, beleza. Tá aqui. Ele tá todo escuro assim, é normal, tá? Fica escuro, eu vou mostrar como que você coloca ele na cor verdadeira. Aqui ele tá numa cor, na falsa cor, porque de padrão ele colocou as bandas vermelho, verde, azul, essas bandas aqui. Eu coloquei o 4, meu é o 3, o verde é o 2 e o azul é o 1, que seria a banda 2 aqui, tá? Aí eu aplico, seria a cor verdadeira. Então essa aqui seria a cor verdadeira do Sentinel. Para fazer a classificação, eu gosto de usar, em vez da cor verdadeira, eu acho legal usar a falsa cor, a gente jogando o infravermelho, que é a banda 8, no canal verde, que ele deixa mais visível, assim, ele fica mais característico, assim, a diferenciação da classe de vegetação, porque a vegetação ela reflete muito mais infravermelho do que a cor verde. Então eu acho legal para a gente fazer a coleta de amostras, segmentação, eu acho legal deixar ele a verde aqui, em vez de eu colocar a banda do verde, eu coloco a banda do infravermelho, que é a 4. Daí vai ficar um verde mais destacado aqui, ó, tá vendo? Aí vai ficar um verde mais forte, a cidade fica uma cor mais puxando para magenta, então aumenta o contraste, que facilita aí na hora de identificar as classes que a gente vai querer classificar. Bom, então aqui eu já tenho a minha imagem mesclada, né, com todas as bandas dentro dela. Se a gente olhar aqui na informação, a gente vai ver que eu tenho 5 bandas, ou seja, eu tenho 5 bandas dentro da minha imagem, desde da banda do azul, né, a verde, a vermelho, o infravermelho e o NDVI também. E essas bandas elas têm o que? Os valores de reflectância. Então
existe uma estatística desses índices de reflectância, tanto máximo, mínimo, desvio padrão. Então a gente vai primeiramente segmentar essa imagem com todas essas bandas dentro, e depois da segmentação, cada segmento vai ser considerado como se fosse um objeto. Então, dentro de cada segmento, a gente vai extrair o atributo estatísticos, né, dessa imagem, e ele vai ficar, cada segmento vai ter esses atributos estatísticos de reflectância. Tá? Bom, antes de a gente começar a fazer isso, só para ficar mais bonito, tá vendo que ela ficou com esse contorno fora do município aqui, tudo em preto? Tudo em preto. Eu vou recortar ele aqui só para ficar mais esteticamente melhor aqui. Então eu vou colocar o shape aqui que eu já tenho no Jacareí e vou recortar ele. Cortar ele aqui. Para isso eu venho aqui no raster, extrair, recortar raster pela camada máscara. Vou fazer isso aqui. Extensão do álbum infinito. Ainda não deu. Ah, deu. Isso. Tá. Beleza. Vamos salvar essa imagem aqui. Já que deu certo, eu vou salvar ela aqui. Exportar, salvar como... Tá. Só mesclar. Certo. Ok. Vamos tirar esse aqui, é temporário. Deixa eu tirar esse aqui também. Beleza, então eu tô aqui com a minha imagem mesclada, tá? Deixa eu só acertar a combinação de cores. Então a banda 1 é o vermelho é a banda 3, não, é a banda infravermelha 4, é o 3, a banda verde é o 2 e a banda azul é a banda 2. Não, a banda 1, a banda na posição 2. Não. Vou colocar na cor verdadeira. A verde eu quero o infravermelho, que é o 4. Então, estamos aqui, tá? O que eu vou fazer agora no próximo passo? Então, feito isso, eu vou usar o algoritmo do Orfeu Toolbox e vou fazer a segmentação da imagem, tá? Vou começar a escrever aqui, ele já vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó, o símbolozinho do OTB, tá vendo? Segmentation, tá aqui. Então, quando eu clico aqui no Segmentation, ele vai abrir a caixinha, tá? A imagem que a gente vai segmentar é essa mesclado, que tem todas as 5 bandas, inclusive o NDVI dentro dela, tá? Esses parâmetros aqui, você pode
fazer diversos testes, porque não existe uma receita de bolo. Você vai colocando, testando aqui os parâmetros de raio, range, e aí você ele faz a segmentação, você vê se está ok ou não, se está bom ou não, e não está bom, você muda aqui o parâmetro, em vez de 5 você põe 10, aqui você põe 30 e vai. Aqui a imagem, né, que é o mesclado. Aí essas configurações, depois de fazer vários testes com vários parâmetros, aqui eu achei que deu um resultado legal. Eu utilizei, deixa eu ver aqui os parâmetros. O High Spatial High Videos, eu usei 10. Coloquei 10. Range, coloquei 30. O Mod Convergence, coloquei meio. Aí a gente ativa essa caixinha que ele utiliza os vizinhos. E depois a gente escolhe o lugar que vai salvar, né? A imagem segmentada. Depois a gente ativa aqui. O resto aqui a gente não mexe em nada. Ficou aqui o lugar que eu vou salvar ele. Salvar arquivo. Tutorial mesclado raster, vou salvar aqui dentro do mesclado. Vou colocar aqui pastinha segmentação. Vou colocar aí dentro, vou colocar segue. Opa, é que tem que colocar aquele formato shapefile. Vou colocar ponto SH. Executa, vai demorar um tempo para ele executar a segmentação. Ele vai pegar essa imagem e vai dividir em vários pedacinhos com características de reflectâncias parecidas. Então ele vai segmentar mesmo, dividir assim todos os pixels que têm as mesmas características, ele vai agrupando em pedaços de segmentos. Entendeu? Aí depois a gente vai extrair o atributo da imagem mesclada e vai correlacionar esses atributos em cada um dos segmentos. Então ele fez a segmentação aqui concluído, né? Deu 1 minuto e 40 segundos para realizar o processo. A gente fecha aqui e aí a gente vai carregar o arquivo da segmentação, que é um arquivo shapefile. Então a gente vem aqui no opção de carregar arquivo shapefile. Vamos, pastinha tutorial. Segmentação está aqui, ó. Segmentação está aqui. Certinho. Fazer a mesma coisa lá. Tirar o preenchimento. No vermelho. 10. Fica muito espesso ali. Tá aqui. Vou colocar ele por cima. Beleza. Então agora a gente tem, né, a nossa imagem mesclada e ela toda segmentada, certo? O próximo passo vai ser fazer o que? A extração dos atributos. Para isso a gente vai usar uma ferramenta do OTB que chama Zonal Statistic. Mesma coisa, você vem aqui na barra de ferramenta e escreve Zonal Statistic, ele já vai aparecer aqui embaixo. Nessa ferramenta Zonal Statistic eu vou escolher a imagem que eu vou extrair atributo. É a mesclado, né, que tem todas as bandas junto. Aqui a gente não precisa preencher nada. Deixa eu só ver os atributos que eu tinha colocado. A image é o raster. O input vector é a segmentação e só escolhe o lugar para salvar. Tá? Então aqui esses parâmetros a gente não coloca nada, apenas ele pergunta qual é o dado vetorial que a gente vai colocar. Então eu vou colocar aqui que é a minha segmentação recortada.
Então eu vou extrair os atributos estatísticos da reflectância da imagem mesclada, que tem todas as bandas, e jogar essa estatística, né, de cada uma das bandas dentro de cada um dos segmentos que foi recortado, que foi segmentado na imagem. E aí a gente escolhe um lugar para salvar esse arquivo. Segmentação. Vou colocar segue estatística. Segue estatística. Salvar. Executar. Ele vai demorar um tempo. Fechar. Eu estou aqui com um outro shape, que é a minha segmentação com os atributos estatísticos de cada uma das bandas. Quer ver, ó, se a gente abrir a tabela de atributos, a segmentação, a gente só tem aqui os polígonos, certo? A gente só tem o DN, que é uma contagem padrão que ele cria para cada um dos segmentos. Quando a gente abre esse que a gente acabou de criar, que é a extração de atributos, a gente abre a tabela aqui, ó, a gente vai ver o que eu tenho para cada um dos segmentos. Eu vou ter o que? O mínimo, o desvio padrão, ou seja, para a banda 0, vou ter todas as estatísticas da banda 0, todas as estatísticas também, ó, mínimo, desvio padrão, mínimo e máximo para a banda 1, toda a estatística, mínimo, média, né? Média, desvio padrão, mínimo e máximo para a banda 2, vou ter a média, desvio padrão, mínimo e máximo para a banda 3, para a banda 4, que é a nossa NDVI. Também tirar o preenchimento desse aqui para ficar mais fácil de enxergar na hora de coletar as amostras, sem preenchimento. Vermelho, vou colocar o DEX, clicar, pronto, mesma coisa, estamos aqui, tá? Então, feito esse extração de atributos para cada um dos segmentos, o próximo passo no shape com a segmentação de atributos, a gente vai fazer o que? A coleta das amostras. Tá? Então, a gente vai fazer a coleta das amostras. As amostras que eu vou utilizar que eu vou classificar aqui como teste, vai ser, que nem eu falei, vai ser as classes bem simples. Então eu vou pegar, por exemplo, também nessa parte aqui que está com verde mais intenso aqui, eu vou classificar elas como vegetação de alta densidade. Essa parte, essas que estão com um verde assim mais opaco, mais fraco, eu vou chamar de vegetação rasteira. Essas áreas de cor magenta, meio rosada, eu vou chamar de área construída. Esses tons azulado e quase preto vão ser que eu vou classificar como água. E um pouco esses brancos, um pouco essa parte aqui meio alaranjada, como solo exposto, tá? Só que quando a gente for fazer a coleta de amostra, as classes a gente não vai dar nome para elas, a gente vai colocar como número. Então eu vou classificar 5 classes, onde a classe número 1 vai ser vegetação densa, a classe número 2 vai ser vegetação rasteira, a classe número 3 vai ser construção, a classe número 4 água e a classe número 5 vai ser solo exposto, tá? E antes da gente iniciar a coleta de amostras, então nesse shape aqui, segmentado, que já está com as estatísticas de reflectância nele, eu vou então criar uma nova camada que eu vou chamar como amostras, para a gente poder
Depois a gente, na sequência, começa a coletar as amostras. Para a gente poder criar essa coluna, o que eu tenho que fazer? Eu clico, né, na camada que eu quero criar a coluna, habilito o modo de edição e abro a tabela de atributos. Tá aqui. Aí eu venho aqui nesse campinho aqui, ó, que é novo campo. Eu vou criar esse novo campo com o nome amostras. E ele vai ser do tipo inteiro, porque como não vai ser número real, vai ser 1, 2, 3, número inteiro, tá? Então, ok. Clico aqui, salvo. Posso sair da edição. Pode ver lá no final que ele vai estar aqui, ó, coluna amostras. Vai estar tudo em branco, certo? O que eu vou fazer? Então eu vou selecionar vários segmentos, né, para cada uma das classes que a gente for classificar. E aí a gente vai atualizando e ele vai preenchendo aqui a coluna amostras com o número da respectiva classe que a gente estiver pegando, tá? Então, primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou começar com a classe 1, que é a minha vegetação densa. Vou começar por aqui, por baixo aqui. O que eu faço? Eu estou aqui, eu deixo a minha ferramenta de edição habilitada. E tá vendo essa ferramentinha aqui de selecionar feições? Eu clico nela e mantenho o botão do Ctrl pressionado para mim poder pegar várias amostras. Então, quanto mais amostras eu pegar de uma classe e mais espalhados ao longo da imagem, melhor resultado costuma ter, tá? Eu não vou pegar aqui muitos porque como é só demonstração, eu vou só demonstrar aqui rapidinho, tá? Então a gente vem aqui, com Ctrl, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele pintou amarelinho, então essa é uma amostra que eu coletei. Vou pegar essa outra com vegetação densa, essa outra com vegetação densa. Vou pegar mais aqui na beirada também mais. Essa aqui é vegetação densa, essa aqui é vegetação densa. Bom, feito, por exemplo, peguei essa primeira amostra, que é de vegetação densa, que eu vou colocar como 1, certo? Depois que eu coletei, eu abro de novo a tabela de atributos, certo? Aí o que eu venho? Eu venho aqui no DN, tá vendo? Eu escolho minha coluna amostras, que foi a que eu selecionei, igual, e aqui eu vou colocar 1, porque a minha classe 1 é de vegetação densa. Você pode ver que todas essas que estão pintadinho de azul, que são as que eu selecionei na minha amostra, coloquei 1, eu coloco aqui atualizar selecionado. Então tudo que eu selecionei, ele vai preencher essa coluna amostras com a classe 1. Atualizar selecionado, pronto. Já está aqui. Se eu pegar algum azulzinho aqui, ele vai estar como 1. A opção aqui de eu jogar ele para cima, né? Vou ver seleção para o topo, está aqui. Aí ele vai estar, se olhar aqui, vai estar tudo como preenchido como 1, certo? Peguei 59 amostras, é pouco, certo? Normalmente é bom você pegar aí acima de 140, 150 amostras para ter um resultado razoável. Eu peguei pouco aqui só porque é demonstrativo. Feito isso, a gente salva e sai do modo edição. Pronto. Aí eu posso fechar e desmarco a seleção. Bom, desmarco a seleção. Agora vamos coletar a outra amostra que é de vegetação rasteira. E esses outros verdinhos mais claros. Mesma coisa. Habilito a edição. Certo? Pego aqui com a ferramenta de seleção. Ctrl ativar. Vamos pegar aqui a vegetação rasteira. Vegetação rasteira. Vegetação rasteira.
peguei essas colunas de vegetação rasteira, abro a tabela de atributos, escolho novamente a amostras, vou colocar o número 2 e atualizar selecionado. A gente vai ver que ela vai estar como 2 aqui. Tá. Ok. E isso a gente vai fazer o que? Para todas as classes. Finalizando aqui a coleta de amostras. Vou colocar com 5. Atualiza todos os funcionários. 26. Aqui. Salva. Então, agora dentro da meu shape de segmentação, com as tabelas de atributos, eu vou ter alguns segmentos classificados com a classe. O 5, 4, 3, 2 e 1, tá vendo? Que são as minhas amostras dentro desse total de segmentos. Se a gente quiser ver a quantidade de segmentos que foi gerado nessa segmentação, é só a gente colocar aqui. Tem a opção aqui de botão direito mostra, tem que mostrar contagem de elementos aqui. Se a gente for ver, a gente tem 19.000 segmentos. Então, eu peguei uma amostra desse total, então coloquei, atribuí uma classe a cada um deles, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um outro shape só com as amostras que eu peguei. Como que eu faço isso? Bom, então, para mim selecionar só os arquivos que eu tirei de amostras e criar um shape separado, só com eles eu venho aqui na minha segmentação, né, que eu fiz, e venho aqui nessa setinha aqui, ó, tá vendo? Selecionar feição por expressão. Então eu clico aqui, venho aqui no campo de valores, pego a minha coluna de amostras, que é onde está as minhas classes que eu criei, e coloco que eu quero só a minha coluna mostra quanto esse remote, que elas não são nulas, tá? Aí eu ponho selecionar feições. Pronto. Então ele está aqui. E fecho. Então ela está. Todas as amostras que eu peguei estão aqui, ó, pintadinho de amarelo, estão selecionados. Então eu vou exportar essa seleção, que é exportar somente elementos selecionados. Aqui. E eu vou criar um outro shape dentro da minha pastinha. Sentinel tutorial, segmentação, e vou colocar como amostras. Ok. Então eu tenho outro shape só com minhas amostras. Então, se eu desligar aqui, ó, tá aqui. Essas aqui são as amostras que eu peguei. Se a gente abrir a tabela de atributo, a gente vai ver que eu peguei o que? Minhas amostras, tá aqui. Do 1 até o 5. E cada amostra que eu peguei traz junto o que? A estatística de reflectância de cada uma das bandas. Tá aqui, ó, todas as bandas em cada uma das amostras. Tá? Então tá
Continuando aqui, agora que a gente tem o nosso shape de todas as amostras, a gente precisa fazer a separação de amostras para treino e algumas para validação, certo? Para isso a gente vai usar uma ferramenta que é nativa aqui do QGIS, onde ela faz essa seleção de forma aleatória. A gente escolhe a porcentagem que você quer para treino e uma porcentagem para validação, quer dizer, só para treino, aí consequentemente o restante a gente seleciona de forma invertida para validação. Então a ferramenta para fazer essa seleção aleatória para treino, a gente vem aqui no vetor, ferramenta investigar, e vem aqui, ó, seleção aleatória dentro de subconjuntos. Quando a gente clica aqui, ele vai pedir, né, para a gente apontar qual que é o nosso shape, no caso é o amostras. A gente identifica o campo onde estão as classes, né, que é aquele que a gente criou amostras, que a gente foi enumerando amostras, classe 1, classe 2, classe 3, então a coluna é a coluna amostras. Aqui a gente pode escolher por número ou por porcentagem. Normalmente, na classificação o pessoal utiliza porcentagem, onde costuma-se colocar 70% de amostras para treino. Feito isso, ele vai fazer a seleção de forma aleatória, 70% do total das amostras ele vai selecionar, a gente põe para executar, já executou, a gente fecha, você vai ver que tem aqui, ó, os que estão em amarelinho são o que ele selecionou, a gente abre a tabela de atributos e estão aqui, certo? As amostras de treino, tá? 70% do total como treino. Então, eu vou salvar essa seleção, então eu venho aqui guardar elementos selecionados, só os selecionados, como um outro shape, vou salvar como treinamento. Ok. Somente seleção selecionada, tem que estar ativo aqui, beleza? E salvo. Então ele está aqui. Então eu já tenho um shape treinamento, tá? Agora eu preciso também selecionar o que é o restante das amostras. Se a gente olhar aqui, os que não estão selecionados, o restante vai ser como validação. Então, para mim aproveitar essa mesma seleção, eu coloco aqui, tem essa opção aqui, ó, de inverter seleção. No que eu clico inverter, ele vai inverter, então ele vai me selecionar o remanescente. E aí eu venho aqui novamente e exporto como, em vez de treinamento, eu vou escrever agora como validação. Ok. Salvar. Adicionado. Ok, pronto. Então agora eu tenho os meus shapes de treinamento e de validação, tá? Após a gente fazer essa etapa, né, de criar a validação, a gente vai criar agora o nosso modelo e esse modelo ele é utilizado no algoritmo de classificador, né, no Random Forest, para fazer a classificação supervisionada, tá? Para a gente criar o nosso modelo, a gente usa no algoritmo do Orfeu, tá? E aí a gente vai, como parâmetros, a gente vai colocar o shape do treino, e aí vai ter uma caixa em branco que a gente vai colocar o nome das colunas da estatística, só que ela tem que ser assim, tem uma forma específica de escrever elas têm que iniciar com aspa dupla, em vez dela estar assim com um enter, um embaixo do outro, ela tem que estar tudo na mesma linha, separada por espaço. E depois também a gente tem que criar os centroides de cada um dos segmentos e salvar esse shape, porque ele também pede para carregar.
Então antes eu já vou criar os centroides do treinamento para já deixar ele no jeito. Então no shape aqui de treinamento eu vou criar os centroides. Então aqui na ferramenta eu crio, se eu colocar centroides, ele já aparece aqui dentro da ferramenta de vetor. Cadê? Gerar pontos centroides do pixel, centroides de pixel, geometria de centroides, esse aqui de vetor, não de pixel, tá? Eu clico aqui, meu shape que eu vou criar os centroides é do treinamento, crio centroides para cada parte, para cada segmentozinho, tá? E eu vou salvar ele já como centroides treinamento. Executa. Beleza. Tá aqui os pontinhos de centroide. Dentro de cada segmento ele tá se for olhar assim, ó, dentro de cada segmento ele tá o centroide, que é que acaba sendo solicitado na ferramenta de criar o modelo. Assim, tá? Então vamos lá. Escreve training. Train Vector Classification. Isso aqui. Tá. Então eu vou ter que colocar o shape, que é o treinamento. Nessa caixa aqui eu não preciso colocar nada. Aqui na caixa ele pede para a gente colocar o nome do campo que tenha, assim, que vai ser utilizado para treinamento. Os campos que a gente vai querer utilizar para treinamento são as estatísticas de reflectância de cada uma das bandas. Então, como que a gente faz para pegar o nome dos campos? Eu venho aqui na minha camada de treinamento, quando eu clico nela, eu venho aqui em informação. Se a gente olhar aqui, andar aqui para baixo, tá vendo? Aqui eu tenho as colunas. Ele separa como se fossem linhas, mas aqui são colunas. Então eu vou pegar os nomes dos campos das estatísticas, que começa aqui no min, que é média, até o 4. Essas duas colunas aqui, DN, count, ela não faz parte das estatísticas. Então a gente pega só as que são aqui das estatísticas, coloco copiar, tá? E volto lá pro algoritmo, coloco aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu apago essa última linha e também apago a primeira linha que ele põe padrão quando a gente copia. Coloco aspas duplas e vou tirando, em vez de colocar um embaixo do outro, vou colocar na mesma linha e separo com espaço, tá vendo? Então, assim, separo com espaço. E aí finaliza com aspas duplas. Só isso que tem de mais complicado, assim, que eu peguei num tutorial que eu tava vendo na internet acho que é Jean Batista, que me deu essa dica e eu tô repassando aqui. Aí aqui eu também a gente não põe mais nada. E aqui ele pede assim, o campo que contém as classes. O campo que contém as classes, se a gente for ver aqui no treinamento, abrir a tabela de atributo, qual que é a coluna que tem as classes? É amostras. Então é essa que a gente vai colocar aqui. Amostras. Do mesmo jeito está escrito lá. Aí aqui a gente escolhe o algoritmo que a gente vai usar para fazer a classificação. Então ele tem essas opções. A gente vai usar o RF, que é o Random Forest.
ele já põe como default os parâmetros que o algoritmo usa como padrão para fazer a classificação do treino e classificação. Eu não vou mexer em nada disso, até que eu nem sei direito como que cada parâmetro funciona. E tá. Aí aqui eu tenho que usar tem um negócio de colocar o centroid aqui. Cadê? User define. Aqui, ó. Nesse aqui, user input centroids. Vou colocar o shape dos centroids. Sentinel, tutorial. Tem segmentação, cadê centroids? Aqui, ó, centroids. Que a gente gerou lá o centroid das amostras. Tá aqui. Aí a gente vai escolher o local que ele vai salvar o modelo. Salvar arquivo. Vou criar uma pastinha modelo, só para não misturar. Modelo RF. Vou colocar aqui dentro. Aí eu escrevo model.txt. Ele é um arquivo txt, então você tem que colocar a extensão txt. Ok. Aí a gente pode também escolher um lugar que ele vai salvar a matriz de confusão. Aí eu vou escrever a matriz. E ele é um arquivo de tabela CSV. Você escreve CSV. Pronto. E esse é o tipo de centroid test. A saída dele. Outra vez que eu fiz, não coloquei, eu vou colocar aqui para salvar, não sei o que ele é isso. Vou colocar também, né, no modelo centroid. TX. Vamos ver se vai dar algum erro. Isso aqui, senão a gente vê o que é. Colocado isso, a gente vai mandar rodar e vamos ver se vai dar certo. A criação do modelo. Tá rodando. Pronto, ele já rodou, criou o modelo que vai ser utilizado no algoritmo de classificador. Ele não carrega nada na tela aqui, tá? Porque é um modelo, é um arquivo TXT, né? Não é arquivo de geometria. A gente pode fechar e agora a gente faz a classificação, tá? O último passo com esse modelo que ele criou, porque é um modelo, é um arquivo TXT, né? Não é arquivo de geometria. A gente pode fechar e agora a gente faz a classificação, tá? O último passo com esse modelo que ele criou. Para fazer a classificação também a gente usa esse algoritmo, né, do Orfeu, que é o Vector Classifier. Aqui, Vector Classifier, já pega aqui. Pronto. A gente vai colocar o vetor, o arquivo vetorial, né, que ele vai realmente fazer a classificação. Aqui eu não coloco mais a segmentação treina amostras. Aqui a gente coloca aquela segmentação total, que é esse daqui, ó, que tem todos os segmentos. Esse daqui, ó, que tem todos os 19.043 segmentos, que ele fragmentou toda a imagem. Então aqui a gente vai classificar o que é a imagem toda. Então é a segmentação estatística, é o que eu denominei aqui como segue estatística. Vou colocar aqui segue estatística. Segue estatística aqui, ó. Segue estatística. Shape. Tá aqui. Estatística a gente não põe nada. Aqui model, o arquivo do modelo que a gente configurou. Quer dizer, o algoritmo configurou, né? Ele está dentro do model. Aqui model, arquivo txt. Coloco ele aqui. O output field
a gente não põe nada. E aqui ele pede um nome, os campos que serão calculados. A gente vem aqui no estatística, elemento estatística, pega o campo das colunas, aqui ó, tem as estatísticas de cada banda, Ctrl C, Ctrl V, apaga a última linha, apaga a primeira linha, apaga a primeira linha, põe aspas duplas e tira os enters, né? Vai colocar tudo na mesma linha, separado por espaço. Pronto. Aí você fecha com aspa, tá? Aí esse Confidence Map também você deixa habilitado, um mapa de confiança, não sei direito o que é isso. E aqui você põe onde ele vai salvar o arquivo vetorial da classificação, né? Que agora ele vai fazer a classificação de todos aqueles segmentos. Cada segmentozinho ele vai atribuir a uma daquelas classes que a gente criou. Salvar o arquivo. Vamos colocar como pastinha de classificação. Aqui dentro. Chamar de 1. Porque às vezes você vai fazendo esse procedimento uma, duas, três vezes. Da primeira vez que você faz não fica muito bom. Então eu vou colocar como 1, mas vou botar o ponto shape, que é vetorial. Acho que é isso. A gente executa, ele não vai carregar na tela, porque ele vai direto para a pastinha e depois a gente carrega ele. Vamos executar, vamos ver se vai dar certo. Está rodando o classificador. Pronto, carrega, já fez a classificação. Ele é muito rápido, esse algoritmo, o Random Forest, e normalmente tem resultados bons. Talvez esse não tenha muito bom, porque a gente fez de forma bem simplificada, coletou poucas amostras, né? Mas vamos ver o que ele gerou. Vamos tirar aqui e vamos carregar ele. Bom, tá tudo aqui, certo? Vamos categorizar ele para poder ficar de forma mais visível, né? Categorizado. Aqui, quando ele faz essa classificação, a gente tem que escolher essa coluna aqui, o Predict, para fazer a classificação. Daí ele vai aparecer as classes, né? Esse aqui é a última, a gente pode apagar. E como eu já vou colocar nas cores correspondente, a classe 1, como é vegetação densa, vou colocar esse verde mais escuro, tá? E a linha, eu vou tirar essa linha, fica mais fácil. A 2 é uma vegetação mais rasteira, eu vou colocar esse verdinho claro. Eu também vou tirar a linha, tirar transparente. A classe 3 é a classe de construção, eu vou colocar ela na cor magenta. E vou também tirar a linha. Tirar a linha, ok. A classe 4 é a água, vou deixar um azul mais forte. Vou tirar essa linha aqui. E a 5 é solo exposto. Mas tem um marrom. Vou deixar, vamos ver se a gente seleciona um marrom aqui. Isso. Um marrom de solo. Vou tirar também essa linha. Ok. Pronto. Aí eu vou aplicar. Ele vai ficar categorizado aqui já na cor. Pode ver aqui. Beleza. Tá? E é isso. Depois você pode fazer um dissolve, porque se você for ver aqui, cada pedacinho ainda está segmentado. Aí depois pode fazer um dissolve, que aí ele cria um único polígono por cada uma das classes.
fica mais bonito. Mas vamos ver primeiro o resultado de como que ficou. A gente pode desligar e ligar a imagem por baixo. Pode ver aqui, ó, onde tem vegetação densa, tá vendo? Ele tá com esse verde mais escuro. Onde é campo aqui, ó, ele tá com esse verde mais claro. A água ele tá azul. Ele confundiu aqui um pouco o solo exposto com a área construída aqui nas bordas, um pouco aqui nas bordas, mas não tanto. Se a gente pegar aqui a área construída, ele delimitou bem legal, eu acho. Onde tem área construída, estrada, ele pegou bom, relativamente bem. Solo exposto aqui, ele confundiu um pouco. Que aí você, que eu falei, ele tá com uns erros assim, que se você tivesse pego mais amostras, mais espalhado, com mais tempo, mais cuidado, ele reduz bastante esses erros. Que nem aqui, ó, ele colocou como solo exposto, entendeu? Apesar que é solo exposto, não, tá certo. Você pode também comparar, por exemplo, com a imagem do Google por baixo, que às vezes essa imagem que a gente está comparando, que é como ela é uma resolução de 10 metros, não dá para ver muito detalhes. Então a gente pode também carregar uma imagem do Google para ver se está muito discrepante ou não a classificação. A gente vem aqui o web, vou carregar a imagem satélite, antes de desabilitar aqui a mesclado. Vamos ligar a classificação aqui. Por exemplo, deixa eu desligar todas as classes. Vamos ver aqui a mata só. Vamos ver se está coerente ou não. Onde tem mata. A gente ligou aqui, ó. Onde tem mata, se eu ligar e desligar, aparentemente não está muito ruim não. Mesmo a gente tendo pego muito pouca amostra e tal, ele até está razoavelmente coerente. Onde tem mata, como eu falei, a gente não separou onde é silvicultura aqui, tá vendo? Dá pra ver que silvicultura eu coloquei tudo como vegetação densa. Ele tá pegando, tá vendo? Aqui onde é, no meio aqui onde é um campo, ele separou também. A gente pegar agora onde é campo, também tá provavelmente coerente aqui, ó. Não tá muito fora não. A gente ligar aqui na parte da área antropizada, que era construída, também está coerente, ó, onde a cidade está delimitando, as rodovias, ó, pegou, onde as partes de fábrica que ele pegou, tá? As represas aqui, ó, as coisas de água que ele pegou, e o solo exposto, eu acho que é o que ele deu mais confusão. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se ele está coerente. Até que tá, onde tem aqui, mas aqui assim ele pegou o solo exposto. Mas enfim, isso aí com mais cuidado na coleta de amostras, tudo, você consegue minimizar. Bom, e é isso assim, o passo a passo assim que eu tentei demonstrar aqui de como faz uma classificação supervisionada, né, direcionada ao objeto, usando os algoritmos do Orfeu. Vou parar por aqui. Isso.